Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente vai ter uma aula inédita. A nossa aula vai ser sobre a Lei 12.651 de 2012, que está relacionada com o novo Código Florestal. É uma lei aí muito importante para quem está fazendo concurso público, independentemente de qual seja aí da área ambiental ou da área do saneamento. Mas quem vai fazer o concurso da SEMASSE, da Embasa, do Instituto Federal do Paraná, da Eletrobras, essa lei vai cair com certeza. Então essa aula é muito importante para vocês, tá bom? Eu vou deixar esse resumo aqui dessa apresentação para vocês aqui no link abaixo, para vocês estarem baixando. E olha, eu selecionei os melhores pontos que mais caem na prova de concursos dessa lei. Então fica até o final do vídeo. Depois de vocês assistirem esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal para a gente ajudar mais pessoas ainda, tá bom? Eu peço, por favor, que vocês se inscrevam e ajudem o nosso canal a crescer mais ainda, tá bom, pessoal? E não esquece de dar uma olhada lá nas nossas redes sociais, que é @estudos_ambientais. Então, simbora, vamos começar aqui pelas normas gerais do novo Código Florestal, que já são pontos importantes que vocês devem saber. E claro, pessoal, é muito importante vocês pegarem a lei mesmo do Código Florestal para vocês lerem. Lá no site do Planalto vocês pegam lá a lei original que vocês podem estar lendo. É importante, tá bom? Eu selecionei aqui com os pontos que com certeza são indispensáveis de serem caídos numa prova, mas a lei é importante ler também, tá bom? Normas gerais. A gente tem que saber já ali que o novo Código Florestal ele está referente às normas de proteção da vegetação, área de preservação permanente, área de reserva legal, exploração florestal, suprimento de matéria-prima florestal, controle de origem de produto florestal e instrumentos econômicos financeiros, que são os principais artigos que estão dentro da lei. E já no artigo 2º aqui já fala, as florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativas recorrentes de utilidade de terras revestres são bens de interesse comum e todos os habitantes do país. Ou seja, pessoal, já pegam aí que as florestas existentes no território nacional é de interesse comum a todos os habitantes do país, tá bom? Já pega isso aí, tá? As obrigações previstas nesta lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor. Qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse de imóvel rural, certo? O próprio terreno. Esse próprio terreno é tipo quando um imóvel rural, uma pessoa compra aquele imóvel rural. Aquele imóvel rural, cheio de dívidas, cheio de obrigações a serem seguidas, ele é vendido, certo? A pessoa que vai comprar aquele imóvel rural vai pegar para si todas as dívidas daquele imóvel rural. Vai pegar todas as obrigações que devem ser feitas, entendeu? É tipo se eu alugasse uma casa. Se eu alugar a casa e ela tiver todas em pedaços, ou alugasse ou comprasse uma casa, eu vejo que ela está todas em pedaços, eu vou ter que reformar ela. À medida que eu compro ela, tudo o que eu vou ter que fazer nela vai ser da minha responsabilidade. O mesmo acontece com o imóvel rural, entendeu? Continuando, já tem conceitos que você já tem que saber aí, segundo o novo Código Florestal. Para efeitos da lei, entende-se por Amazônia Legal o estado do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Mato Grosso e as regiões históricas do norte do Paralelo, dos estados de Tocantins, Goiás e Maranhão. Esses estados que compõem a Amazônia Legal é muito importante de saber, que vocês vão saber mais para frente relacionado à Amazônia Legal, porque tem questões que não falam exatamente da Amazônia Legal, falam dos estados que compõem a Amazônia Legal. Então é muito importante vocês saberem os estados que compõem a Amazônia Legal, porque pode vocês acertarem ou errarem uma questão. Então foque nisso aí, os estados que compõem a Amazônia Legal e a Amazônia Legal em si. Vocês vão saber mais claramente para frente, tá bom? Eu vou explicar para vocês e vou lembrar. A área de preservação permanente. Com certeza essa palavra aí vai indispensável, que com certeza vai cair na prova. Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com função ambiental de preservar recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade. Facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar da população. Ou seja, a área de preservação permanente é uma área que está localizada com o objetivo de proteger aquela área, seja um recurso hídrico, seja uma paisagem,
seja o solo, certo? Seja a estabilidade geológica, entendeu? O objetivo da área de preservação permanente tem que ser relacionada a manter o fluxo gênico da fauna e da flora. Então, a APP ela tem o objetivo de seguir com a origem natural do meio ambiente, entendeu? Proteger o que é o meio ambiente. Reserva legal, um conceito muito importante que você já tem que saber também, que é uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural. Auxilia na conservação e reabilitação dos processos ecológicos. Ou seja, todo aquele imóvel rural tem que ter uma reserva legal no interior do seu imóvel. Essa reserva legal tem o objetivo também de estar relacionada com assegurar o uso econômico e sustentável dos recursos naturais. Entenderam? A reserva legal é tipo, olha, faz isso aqui, essa reserva legal, para te deixar o teu imóvel rural mais sustentável, com mais a favor do meio ambiente, com mais proteção ao meio ambiente. Por isso, ele assegura o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais, certo? Tudo isso dentro do imóvel rural. A área rural consolidada, pessoal. A área do imóvel rural com ocupação antrópica pré-existente, com edificações, benfeitorias, atividades agrocívio-pastoris. É aquela área que acaba de ser tocada por outra pessoa e construindo ali edificações, benfeitorias, atividades agrocívio-pastoris. Ou seja, ela acaba desenvolvendo aquele imóvel rural e acaba sendo dentro do conceito da área rural consolidada. Vamos passando, olha só, uso alternativo do solo, substituição de vegetação nativa e formações sucessoras por outras coberturas do solo como atividades agropecuárias. Manejo sustentável, com certeza é um conceito que vocês vão saber também, que vocês vão ver bastante aí nas provas de vocês de concurso público. A administração da vegetação natural para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando os mecanismos de sustentação de ecossistema, objeto de manejo e considerando-se. Entendeu, pessoal? Então, manejo sustentável é aquela vegetação natural que obtém benefícios sociais e econômicos. Beleza, olha só. Esses conceitos são super importantes. Mas não se esqueçam de se adentrar ao conceito de Amazônia Legal e ao conceito de reserva legal, pessoal. Tá bom? Vamos continuando. Olha só, já para vocês irem praticando aqui um exercício aí sobre a Lei 12.651. É a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas, é entendida como. E aí, pessoal, qual é esse conceito que eu falei para vocês anteriormente, que está relacionado com preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade? E aí, qual aquela área que está para proteger os recursos naturais, para proteger a evolução do meio ambiente? Área de preservação permanente. Entenderam, pessoal? Recursos hídricos, paisagem e estabilidade, APP. Nossa resposta correta, letra B. Agora, para a gente saber mais ainda sobre as áreas de proteção permanente, a gente tem que saber sobre os tipos de APPs. E, claro, existe uma gama de diversidade de APPs, que eu vou falar algumas para vocês. Porém, eu vou dar uma importância maior para alguns conceitos que, com certeza, tem mais probabilidade maior de cair no concurso público de vocês. Olha só, tipos de APP são chamados de vereda, salgado ou marismas tropicais e persalinos, ápico, olho d'água, relevo ondulado, áreas úmidas, leitor regular, área verde urbana, base de inundação, faixa de passagem de inundação, pôlcio, área urbana consolidada. Esses são conceitos que com certeza vocês devem saber aí para vocês conceituarem melhor ainda a área de preservação permanente, certo? Mas aqui, esses conceitos de manguezal e restinga, pode ter certeza que vocês são obrigados a saber esses conceitos de APP. E vocês não podem deixar de decorar eles e de entender. Manguezal, ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação do mar formado por vasas lodosas, predominantemente a vegetação natural conhecida como mangue,
total à sua extensão, certo? Restinga, depósito arenoso, paralelo à costa, de forma geralmente alongada, procurando o processo de sedimentação, é um fixador de dunas e estabilizadora de mangue. Então, olha só, o manguezal, certo? Manguezal, certo? Está sempre em toda a sua extensão. Memorize isso aí, além do conceito. Restinga é um fixador de dunas e estabilizador de mangue. Tá bom, pessoal? Memorizem isso e levem para a prova de vocês. Vamos continuando. Olha só, a gente já tem que saber a delimitação das áreas de preservação permanente, certo? Olha só, considere-se áreas de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas para efeitos desta. As faixas marginais de qualquer curso de água natural perene e intermitente, excluindo os efêmeros desde a borda da calha do leito irregular em largura mínima de... Olha só, pessoal, essa parte aqui é super importante. Quando inclui porcentagens, números, exceções dentro do artigo, quer dizer que aquela questão, aquele artigo tem grande probabilidade de cair na prova de concurso público de vocês. Seja do Instituto Federal, seja da SEMAR, seja do Embasa, toda a parte de Código Florestal da lei está voltada para esse ponto aqui. Agora, o que é que eu quero que vocês entendam comigo? Área de preservação permanente. Vamos supor que você esteja no rio. Está lá na canoazinha no rio, certo? Rio para ali e a mata, vocês estão vendo a mata aqui. Entendeu? Olha só. Está no rio. Isso aqui é o rio de vocês, certo? É o rio. Vocês me entenderam? É o rio. E ali onde vocês estão vendo as matas é a área de preservação permanente. Entendeu? Toda a área que vocês estão vendo ali no litoral, nas extremidades do rio, é a área de preservação permanente. Muito bem, entendemos. Agora vamos aqui na letra A. 30 metros para os cursos de águas de menos de 10 metros de largura. Agora, muito bem, você está na canoazinha lá. Se a distância desse rio daqui para ali foi 10 metros, ela já vai ter 30 metros de extensão de APP. Ou seja, aquela mata que vocês viram lá tem que ter 30 metros para lá. Com o objetivo de proteger o curso d'água. Entendeu? Mas só se for 10 metros. Agora, vamos aumentar mais ainda. 50 metros de APP, se o curso d'água tiver entre 10 e 50. Então, se tiver mais de 10 metros de largura do corpo hídrico, vai ser mais de 50 metros de APP. Vamos aumentando. Letra C, 100 metros para os cursos de água que tenham 50 a 200 metros de largura. É extenso o rio aqui. Agora já tem 50 a 200 metros. Então vai ter que ter 100 metros de APP, 100 metros de floresta dentro. Entendeu? Aí olha só a letra D, pessoal. 200 metros para aquele curso d'água, certo? Aí já vai ter APP de 200 a 600 metros de largura de APP. Entenderam? Agora a letra D, se tiver 500 metros de largura ali do curso d'água, aí já vai ter mais de 600 metros de largura de APP. 600 metros de APP floresta dentro, então é muito longe. Vai tudo isso para proteger o corpo hídrico, certo, pessoal? E olha só, especificidades aqui que estão dentro da lei. Áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais em faixas com largura mínima de 100 metros em zonas rurais, exceto para o corpo d'água com até 20 hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 metros. Ou seja, pessoal, 100 metros em área rural e 50 metros para aquelas áreas que são superior a 20 hectares de superfície. Entendeu? Olha só como essa especificidade é importante. A Lei 12.651 é muito cheia de especificidades, de numerações, de porcentagens. Geralmente, caem muitas questões relacionadas a isso. 30 metros em zonas urbanas. Olha só, já é 30 metros em zonas urbanas. 100 metros em área rural, 50 metros se tiver 20 hectares em superior e 30 metros se for em área urbana. Olha só, memoriza isso aí na tua cabeça. As áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja a sua situação topográfica, raio mínimo de 50 metros. Então, em torno da nascente, olho d'água perene, 50 metros, certo, do raio mínimo. As encostas ou partes destas com declividade superior a 45 graus
equivalente a 100% do maior declive. Entenderam? Olha só, muita porcentagem que vocês têm que memorizar aí. Vamos continuando. Restingas como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, como eu já falei lá no conceito para vocês de APPs. Restinga é um tipo de APP, inclusive manguezal também em toda a sua extensão. As bordas de tabuleiros ou chapadas até a linha de ruptura do relevo em faixa nunca inferior a 100 metros de projeção horizontais. Olha só, pessoal, estou deixando em vermelho aqui toda a numeração, toda a informação que é importante que vocês têm que saber, certo? No topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 metros, inclinação média de 25 graus. Áreas de altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação. Em veredas, projeção horizontal com largura mínima de 50 metros. Entenderam, pessoal? É importante vocês saberem isso aí com grande importância, certo? Superior a 1.800 metros. 100 metros de inclinação média de 25 graus. Isso aí eles pedem muito, porque é uma especificidade e força tu memorizar, força tu estudar mais. Então é por isso que eles pedem isso. Exercício, pessoal. Vamos exercitar aqui, importante. Se vocês quiserem responder a questão, pause o vídeo, tá? Coloque a alternativa correta aqui nos comentários pra gente. E a gente vai comentando para vocês aí, tá? Está previsto na Lei 12.151 a existência de vários ecossistemas, biomas, fauna e flora que devem ser preservados, dentre eles, um que assim vem conceituado, áreas situadas em regiões com frequência de inundações intermediárias, entre marés, dissídias, de quadratura, com solos cuja salinidade varia entre 100 e 150 partes por mil, onde pode ocorrer a presença de vegetação herbácea específica. Esse é o conceito, pessoal, conceito. E aí? Qual desses tipos de APPs é esse conceito que a gente está falando? Áreas situadas em regiões com frequência de inundações intermediárias, entre marés, dissídias e de quadratura, com solos cuja salinidade varia entre 100 e 150 partes por mil. Por isso que é importante a gente saber o conceito de cada coisa. Olha só, a gente já ia se perder nessa questão. Está relacionado com marismas tropicais e persalinos, que são também chamados salgados. Não se confundem com mangue, tá? Não se confundem com mangue aqui só porque falou está relacionado com a frequência de inundações intermediárias. Não, pessoal, não é mangue, tá? São marismas tropicais e persalinas. Vamos continuando. Olha só, essa é a resposta correta. De acordo com a Lei Federal 12.151, Código Florestal, são consideradas áreas de preservação permanente. É só para te saber o que é APP aí. Olha lá. Em costas, ou parte delas com unidade superior a 30%. Olha só essa questão, como ela está te pedindo uma exceção. Um pontinho ali que pode te eliminar de uma prova. Áreas de veredas de faixa marginal e projeção horizontal com largura mínima de 30 metros a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado. E aí, pessoal? Resposta certa ou correta? Resposta correta ou errada, pessoal? E aí? Letra C. Áreas do entorno de nascentes e olhos d'água perenes no raio mínimo de 30 metros e áreas urbanas. E aí, pessoal? O que é que vocês acham? Essa questão está bem legal, né? Essa alternativa. Áreas no entorno dos reservatórios de água artificiais decorrentes de barramento, represamento de cursos d'água naturais. Áreas de entorno de lagos e lagos naturais com faixa de largura mínima de 50 metros e 20 nas zonas urbanas. E aí, pessoal? A gente acabou de falar sobre isso, né? Áreas do entorno, olha a letra D, áreas do entorno de reservatórios de águas artificiais, decorrentes de barramento e represamento de cursos d'água naturais. Áreas do entorno de nascentes, letra C, e olhos d'água perenes no raio mínimo de 30 metros e áreas urbanas. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Letra D, pessoal, a nossa questão correta. Querendo ou não, não trouxe uma especificidade, era mais para confundir a cabeça de vocês. Mas área no entorno de reservatórios de águas artificiais, decorrente do barramento e represamento de usos de águas naturais. Olha só. Uma questão básica, não pediu muita especificidade, mas ele utilizou outras alternativas para confundir a cabeça de vocês. Certo? Então, nessa questão correta, letra D. Vamos lá, pessoal, vamos continuando. Olha só. Não será exigido área de preservação permanente no entorno do reservatório artificial de água que não decorra de barramento ou represamento de cursos d'água natural. Ou seja, aquele reservatório artificial que não tiver barramento
não vai ser preciso APP. Mais uma exceção para ti aí. Nos imóveis rurais com até 15 módulos fiscais, a prática de agricultura e infraestrutura física diretamente ela associada, desde que sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo do solo e água e de recursos hídricos, garantida a quantidade e qualidade. Esteja de acordo com os respectivos planos de bacia, os planos de gestão de recursos hídricos. Seja realizado o licenciamento do órgão ambiental competente, o imóvel esteja inscrito no cadastro ambiental rural, que vamos falar mais para frente sobre o cadastro ambiental rural, não implique novas supressões de vegetação nativa, certo? Isso tudo está relacionado com a prática da aquicultura e infraestrutura física, certo? Que está associada a esses pontos. Olha só, pessoal, na implantação de reservatório de água artificial de que trata o caput, o empreendedor, no âmbito do licenciamento ambiental, elabora plano básico de conservação e o uso do entorno do reservatório, não podendo o uso exceder 10% total da área de preservação permanente. Ou seja, olha só, quando o empreendedor implantar um reservatório de água artificial, ele vai ter que elaborar o plano básico de conservação e o uso de entorno do reservatório. Esses são os estudos ambientais que ele tem que elaborar para, se ele for instalar uma implantação de um reservatório artificial. Entendeu? Artigo 6º. Considera-se ainda de preservação permanente quando declaradas de interesse social por ato do chefe do Poder Executivo. Poder Executivo. Poder Executivo, beleza? Ele pode colocar lá Poder Legislativo. E aí, pra ti? E aí, tua cara? E aí? Poder Executivo, tá bom? As áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades. Ou seja, pessoal, bora recapitular aqui. Considera-se preservação permanente quando declarada de interesse social por ato do chefe do Executivo. As áreas cobertas com florestas ou formas de vegetação destinadas a uma das seguintes finalidades. Então, APP ou forma de vegetação com florestas tem a seguinte finalidade: conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchente e deslizamento de terra e de rocha, proteger restingas e veredas, proteger várzeas, abrigar exemplares de fauna e flora. É o conceito de APP aí para vocês, certo? Assegurar condições do bem-estar público e auxiliar a defesa do território nacional. Eu estou falando aqui a finalidade de uma floresta, a finalidade de uma APP para vocês. O objetivo dela é proteger várzea, proteger o ambiente, entendeu? Conter a erosão do solo para não causar problemas relacionados com o solo, proteger várzeas, tudo APP. E esse artigo aqui está relacionado a proteger a área em si. Vocês me entenderam? Vamos continuando. Olha só, a intervenção ou a supressão da vegetação nativa em área de preservação permanente somente ocorrerá nas seguintes hipóteses. Olha só, pessoal. Uma área de proteção permanente. A área de proteção permanente, elas são muito protegidas. São muito protegidas, entendeu? Só vai ter alguns casos que vai ocorrer a supressão daquela vegetação, que é uma exceção muito importante que tem que saber. Aquela supressão daquela vegetação só vai ocorrer quando da APP, só vai ocorrer por utilidade pública, por interesse social ou por baixo impacto ambiental. É só por esses pontos que aquela supressão daquela vegetação, daquela APP, vai ser feita. Só se for de interesse social, utilidade pública ou baixo impacto ambiental. Entenderam? Agora só, a supressão da vegetação nativa protetora nascente, dunas restingas, somente poderá ser autorizada em casos de utilidade pública. Ou seja, quando for uma APP, uma nascente, uma duna, uma restinga, que são APPs, só pode ser suprida a vegetação se for por utilidade pública. Olha só essa exceção muito importante que vocês têm que saber. A intervenção ou supressão da vegetação nativa em área de preservação permanente poderá ser autorizada, excepcionalmente em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida, para execução de obras habitacionais e urbanização. Agora, se tiver aquele manguezal e a função ecológica dele estiver sendo comprometida, pode fazer a supressão daquela vegetação, se for realizado, claro, obras habitacionais e de urbanização. Outra exceção aí. Eu não canso de falar de exceção aqui para vocês. E querendo ou não, você tem que saber muitas informações do novo Código Florestal. E cai muito em concurso público, pessoal. Em áreas de inclinação entre 25 e 45 graus, serão permitidos o manejo de florestas sustentável e o exercício da atividade agrossilvio-pastoris. 25 e 45 graus, olha só. Essa lei do novo Código Florestal, olha, vou falar para vocês.
Olha, vamos para o exercício aqui. A intervenção ou supressão da vegetação nativa em área de preservação permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública e interesse social. E aí, pessoal? A APP só vai poder apenas na utilidade pública e interesse social? Não está faltando um aí? Está faltando. Está faltando quem? Utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental que falta, pessoal. Essa questão está errada, tá bom? Bora para essa quinta questão. A supressão de vegetação nativa, protetora de nascentes, dunas e restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública. Certo, pessoal? Nossa questão está correta. Nascente, duna e restinga, somente em utilidade pública. Nossas alternativas corretas. Quarta questão, errado. Quinta questão, certo. Vamos continuando. Olha só, a gente já saiu do assunto relacionado à área de proteção permanente. Agora a gente vai entrar na parte de reserva legal, que é um outro tema muito importante. E a gente tem que entender ali o conceito de reserva legal. A área de reserva legal é todo imóvel rural que deve manter a área com cobertura de vegetação nativa a título de reserva legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as áreas de preservação permanente. Olha só, pessoal. Então, todo imóvel tem que ter uma reserva legal. Essa reserva legal, ela vai manter a área de cobertura de vegetação nativa. Entendeu? A APP tem muito mais utilidades do que a vegetação nativa. A vegetação nativa é tipo, como eu já falei anteriormente no início dessa aula, que a APP, o imóvel rural, perdão, está relacionado a proteger, a manter o uso sustentável daquele imóvel rural. Entenderam? Agora, olha só. Imóvel rural localizado na Amazônia Legal. Vem muita questão relacionada a isso, pessoal. Muita questão. Nessa parte aqui, olha só. Localizado na Amazônia Legal. Se tiver ali 80% de reserva legal e tiver na área de florestas, tem que ter 80%. Entendeu? Se for 35%, o imóvel se torna em área de cerrado. Vai ser 35% de reserva legal. Agora, se for em Campos Gerais, tem que ter 20% de reserva legal. Eu falei para vocês, lá na Amazônia Legal, que tem os estados do Acre, Rondônia, Pará, todos esses estados, em questões, ele não vem dizendo área de florestas ou Amazônia Legal. Entendeu? Você já tem que saber os estados que compõem a Amazônia Legal e a área de florestas, para vocês identificarem se é 80%, 35% ou 20%. Entenderam, pessoal? Por isso é bom vocês saberem muito bem os estados da Amazônia Legal. O empreendimento de abastecimento público de água e tratamento de esgoto não estão sujeitos à constituição de reserva legal. Então, abastecimento de água não é preciso de reserva legal, tratamento de esgoto não é preciso reserva legal, e inclusive também empreendimento de energia elétrica, implantação e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias. Então, quando for a instalação de ferrovias, rodovias, energia elétrica, energia hidráulica, tratamento de esgoto e abastecimento de água, não será necessário a reserva legal. Olha só, pessoal, mais informações sobre a delimitação da área da reserva legal. Ampliar as áreas de reserva legal em até 50% dos percentuais previstos nesta lei, para cumprimento de metas nacionais de proteção da biodiversidade ou de redução da emissão de gases de efeito estufa. Ou seja, quando o objetivo for de proteção da biodiversidade ou redução dos gases de efeito estufa, a área de reserva legal vai aumentar até 50%, entendeu? Então, proteção da biodiversidade, reduzir o aumento ali de gases de efeito estufa, vai ser colocado, ampliado, 50% da área de reserva legal. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que mantiver reserva legal conservada e averbada em área superior aos percentuais exigidos no referido inciso poderá instituir servidão ambiental. Olha só, pessoal, é muito importante vocês conhecerem o conceito de servidão ambiental. A servidão ambiental ela pode ser alugada, ela pode ser vendida para aquele empreendedor, daquele empreendedor que tiver reserva legal e, querendo ou não, tem outros empreendedores, outros proprietários rurais que precisam de uma reserva legal, entendeu?
E parte dessa reserva legal que tiver excedida desse proprietário rural pode ser emprestada para outro imóvel rural. Ele pode utilizar, porque a servidão ambiental é um ponto muito importante para quem quer registrar o seu imóvel rural no cadastro ambiental rural, entendeu? Leia um pouco mais sobre a servidão ambiental, que é muito importante vocês saberem, tá bom? A localização da área de reserva legal no imóvel rural deverá levar em consideração os seguintes estudos e critérios. Ou seja, para te localizar a tua reserva legal ali, será que vai ser ali? Será que vai ser no canto, no meio, perto dali, perto daquele rio? Eu tenho os critérios que eu tenho que seguir. Por exemplo, o plano de bacia hidrográfica. Eu vou utilizar o plano de bacia hidrográfica para me instalar minha reserva legal. Zoneamento ecológico econômico, formação de corredores ecológicos, área de maior fragilidade ambiental, área de maior importância para a conservação ambiental. Ou seja, se aquela área com fragilidade ambiental, eu vou colocar uma reserva legal ali perto, porque automaticamente vai ajudar aquela área que está frágil. Entendeu? Aquela onde tem formação de corredores ecológicos, se eu colocar reserva legal ali, vai ajudar mais ainda a minha área. Entenderam? Por isso que eles delimitam critérios de instalação da reserva legal. Vamos para uma questão aqui, pessoal. Sexta questão. Quanto à reserva legal? Assinar a alternativa correta. Admite-se a exploração econômica de reserva legal mediante manejo sustentável, previamente aprovado pelo Ministério do Meio Ambiente, de acordo com as regras estipuladas pelo Código Florestal. Letra B. Em caso de fracionamento de imóvel rural para assentamentos, pelo Programa de Reforma Agrária, ele não será considerado para fins de reserva legal. Vamos lá. Letra C. Nos empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto, não está sujeito à constituição de reserva legal. E aí, pessoal, o que eu falei para vocês? Abastecimento de água, tratamento de esgoto, rodovias, energia elétrica, hidráulica, não é necessário reserva legal. Já vou dar aqui a questão correta para vocês. Letra C é a nossa alternativa correta. Olha só, agora a gente vai falar sobre o cadastro ambiental rural. O cadastro ambiental rural é um outro ponto muito importante que cai muito em concurso público, que querendo ou não, aí, muitos imóveis rurais precisam desse cadastro ambiental rural, que é para se regularizar. Então é importante vocês saberem como é feito esse cadastro ambiental rural, o que é preciso para fazer o cadastro ambiental rural, certo? Que são chamados de CAR. Agora, bora entender melhor sobre. A inscrição da reserva legal no CAR será feita mediante a apresentação de planta e memorial descritivo, contendo indicação de coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração conforme o ato do chefe do Poder Executivo. Olha só, pessoal, a reserva legal tem que estar no CAR. Quando abrir o processo do cadastro ambiental rural no sistema, tem que ter a planta ali, certo? O memorial descritivo e a indicação das coordenadas geográficas, com pelo menos um ponto de amarração. Não esquece disso. Um ponto só, tá bom? Um ponto de amarração. Já vi questão relacionada a isso, já falou 2 pontos, 3 pontos, mas não, é só um ponto. Quarto parágrafo, o registro de reserva legal no CAR desobriga a averbação de cartório de registro de imóveis, sendo que no período entre a data da publicação desta lei e o registro do CAR, o proprietário ou possuidor rural. Então, o registro do reserva legal no CAR desobriga a averbação do cartório de registro de imóveis, ou seja, não vai ser preciso registro de imóveis, certo? Quando houver o registro da reserva legal no CAR. É criado o Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, SINIMA, registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, como eu falei para vocês, com finalidade de integrar formações ambientais, propriedades e posses rurais. Agora, bora tratar ali sobre a inscrição. Como é feita essa inscrição do Cadastro Ambiental Rural? A inscrição do Cadastro Ambiental Rural deve ser feita preferencialmente no órgão ambiental municipal ou estadual que exigirá do proprietário rural. Ou seja, esse processo de Cadastro Ambiental Rural sempre vai ser aberto no órgão ambiental do estado ou no órgão ambiental municipal, tá bom? E todo esse Cadastro Ambiental Rural, toda essa inscrição é exigido para todo proprietário rural. Agora, o que é que vem nessas informações que tem que estar presente no CAR? A identificação do proprietário possuidor rural, obviamente, comprovação de propriedade ou posse, identificação do imóvel por meio de planta memorial descritivo. O cadastramento não será considerado título para fins de reconhecimento
de direito da propriedade ou posse. Tem pessoas que vão no nosso só cadastro o imóvel rural e vão embora. Beleza. Já estou com o meu cadastro ambiental rural, tá tudo certo. Não, pessoal. Tem que esperar o deferimento ou indeferimento do teu processo, da tua inscrição, para então tu ter reconhecimento do direito da propriedade. Entenderam? Olha só. A inscrição do CAR será obrigatória para todas as propriedades e posses rurais, devendo ser requerida no prazo de 1 ano. Então, quando você tem ali aquele imóvel rural por mais de 1 ano, você tem que pedir pelo CAR, pela inscrição do CAR no sistema, no órgão ambiental municipal ou no órgão estadual. Exercício aqui, pessoal, sobre o cadastro ambiental rural. O novo Código Florestal criou o cadastro ambiental rural, registro público eletrônico no âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades de posses rurais, compondo base de dados para o controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento, de acordo com a Lei 12.651. A reserva legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa para o proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante de qualquer título. Nesse contexto, ou citar o diploma legal, estabelecimento que, letra A, o cadastramento do imóvel rural é considerado título para fins de reconhecimento do direito do proprietário, de propriedade ou posse. Cadastramento não, está errado, pessoal. Letra B, a inscrição do imóvel rural do CAR deve ser feita exclusivamente por averbação de registro de imóveis. Não, pessoal, não. Tem que ser feito exclusivamente por órgão ambiental ou órgão municipal ou estadual. O registro de reserva legal do CAR desobriga a averbação do cartório de registro de imóveis. Letra D, a supressão de novas áreas de florestas ou outras formas de vegetação ativa após a implantação do CAR e sua averbação, certo, no RGI, apenas autorizado pelo oficial do registro de imóveis. Não, pessoal. A área de reserva legal deve ser registrada no CAR, por meio de averbação, certo? Sendo que a alteração da sua destinação nos casos de transmissão em qualquer título. Não, pessoal. Nossa questão correta é a letra C, o registro de reserva legal do CAR desobriga a averbação no cartório de registro de imóveis. Ou seja, se você quer registrar a sua reserva legal, como já falei anteriormente, no CAR, não é preciso fazer ali o registro de imóveis, tá bom? Vamos falar aqui, olha só, no nosso artigo 38, da obrigação de uso do fogo e controle de incêndio. A gente sabe que não pode utilizar fogo ali em muitas áreas florestais. Mas aqui, essas 3 exceções, vocês têm que saber. Quando generalizar na tua prova, toda área florestal não pode usar fogo. Não está errado, pessoal. Está errado. Olha só. Aqui é nosso parágrafo 1º. Em locais ou regiões cujas peculiaridades justificam o emprego de fogo em práticas agropastoris ou florestas, mediante prévia aprovação do órgão estadual ambiental competente do CISNEMA. Ou seja, em locais com regiões cujas peculiaridades justificam o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestas. Se quiser utilizar o fogo ali para práticas agropastoris ou florestas, tem que falar com o órgão ambiental e se ele aprovar, tu queima, beleza? Beleza. Parágrafo 2º. O emprego da queima controlada de unidade de conservação em conformidade com o respectivo plano de manejo e mediante prévia aprovação do órgão gestor. Olha só, já é uma queima controlada em uma unidade de conservação, mas tem que ter ali a aprovação do órgão gestor da unidade de conservação, tá bom? Parágrafo 3º. Atividade de pesquisa científica vinculada a projeto de pesquisa devidamente aprovada por órgãos competentes. Tem que estar aprovada por órgão competente. Se tiver que realizar uma pesquisa, tá bom? Em relação a fogo. Artigo 40. O governo federal deverá estabelecer uma política nacional de manejo e controle da queimada, prevenção e combate a incêndios florestais, certo? Então o governo federal tem que fazer isso aí para obedecer à lei do novo Código Florestal. Vamos aqui para a nossa última questãozinha. É proibido o uso do fogo da vegetação, exceto nas seguintes situações. Em locais ou regiões cujas propriedades justificam o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestas, sendo desnecessária a pré-aprovação perante... Ixi, pessoal, desnecessária aprovação, não. Cancela. Vamos para a letra B. Emprego da queima controlada em área de preservação permanente, em conformidade com o respectivo plano de manejo e mediante pré-aprovação do órgão gestor da área. Olha só, legal isso daí.
Alternativa C, independentemente da área, visando o manejo conservacionista e vegetação nativa, características ecológicas estejam associadas evolutivamente à ocorrência do fogo. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Vamos continuando. Letra D. Atividade de pesquisa científica de qualquer natureza, mediante prévia aprovação, órgão ambiental competente do CISNAMA. Letra Agricultura e subsistência, exercida pela população adicional e indígena. E aí, pessoal, pausem o vídeo para vocês responderem a questão. Coloca aqui a alternativa correta nos comentários para a gente estar conversando sobre a questão, tá bom? E aí, qual é a nossa alternativa correta, pessoal? Nossa alternativa correta é a letra E, pessoal. Agricultura de subsistência exercidas pelas populações tradicionais e indígenas, tá bom? E tem relação a essas exceções também. Além da lei, que eu disse para vocês, além desses 3 parágrafos, existem muitas outras exceções que são utilizadas no fogo. Então, pessoal, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, certo? Tenham curtido a nossa aula aí. Foi uma aula sem enrolação, tá bom? Sem enrolação, para vocês não perderem muito tempo, para vocês irem estudando. Não deixem de ler a lei em si, em PDF, para vocês terem mais interação com a lei também e pegarem mais informações. Para quem quiser baixar os pontos mais importantes da lei, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, certo? Para vocês estarem estudando para o concurso público de vocês, seja para fazer Embasa, seja para fazer o Instituto Federal do Pará, seja para fazer o SEMASSE, seja para fazer para a Eletrobras, estude a lei do Código Florestal. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa a curtida, tá bom? Se inscreve no nosso canal, por favor, para a gente alcançar mais pessoas e ajudar mais pessoas ainda, tá bom? Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado a todos. Fui!